nível. Olha, eu nunca me esqueço, um dos mundiais que eu arbitrei que eu mais gostei foi o do Marrocos. O qual o Arganani ganhou a categoria dele. Foi uma festa. Os caras da Jihad na plateia, pulando. Só faltou o fuzil dando tiro pra cima. Até me arrepia. Eu nunca vi um grito de torcida. Eu nem sei que você falou que você pensou que você ia morrer. É isso, porque nós desclassificamos os atletas com anomalias. Desclassificamos. Você desclassificou um atleta 3. Nós desclassificamos 3 árabes que estavam completamente montados. Meu, louco, né? Lá os caras são tão regradinhos. Então, mas tem uns idiotas que acham que eu vou ganhar a arbitragem. Mas eu acho que é o louco. A cultura deles, que os caras são tão regrados, é tão foda nos negócios, mas inventa uns negócios desse, né, cara? Então, é que aí que tá. Eu chamo isso de atalho. O atleta não pode querer o atalho. Os caras fazem tudo certo. Sim, lá, faz tudo certo, tem uma puta genética. Tem as coisas boas pra tomar, tem laboratório próprio lá que os caras fabricam na Turquia, não sei o quê. Na Turquia você compra uma bola na farmácia. Sim, a Turquia é terrível. Os relógios falsos da Turquia é melhor que os original, cara. Os falsos, cara, vem numa caixa, você entendeu? Vem numa qualidade de tudo que você fala assim, meu, qual a diferença de comprar esse relógio e o original? Nenhuma. Acho que é até feito na Suíça também, né? A caixa é suíça, é tudo de qualidade. Tipo assim. Aí você fala assim, cara, que porra é essa? Isso é falso. Tesão de fazer igual só. Isso é falso. É falso porque você não tá comprando a marca, porque é igualzinho e até melhor, talvez. Então, assim, entrando nesse dia, cara, nesse Mundial, por que eu falo que é o que mais gravou na minha memória? Porque quando você... A IFBB, a relação peso, então você fazer categoria de 5 e 5 quilos, o que acontece? Você aproxima demais o nível do atleta. Então, num campeonato mundial, você chega no palco e espera já do atleta que ele esteja completamente definido, desidratado, pele colada e o máximo de volume muscular que ele conseguiu colocar até aquele peso que ele está. É isso que você sabe que vai acontecer. Então, você pega os 10 melhores, todos eles têm isso no mundial. Todos os atletas, os 10 finalistas, todos têm volume muscular, definição extrema, pele colada, estriamento e tudo mais. E aí? Quem é o campeão? Proporção e simetria. Né? Atenção pessoal de Curitiba, amanhã eu vou estar sábado dando curso de arbitragem aí para a Federação Paranaense, então quem quiser ainda dá tempo de se inscrever lá e aprender essas coisas detalhadamente comigo. Então aí o árbitro olha para o atleta e ele vai buscar isso, a perfeição do físico, a harmonia do físico. Se está tudo no lugar. E outra, se tem todos os músculos detalhados, quanto mais músculo aparente e detalhado, maior o nível do atleta. O que significa isso que eu estou falando? É só olhar o Samir Banu. Até hoje tem muitos atletas bons, campeões, que quando ficam de costas, não apresentam um dorsal igual dele. Em detalhes. Então, às vezes o atleta fala assim, Pinduca, por que eu não estou indo bem nos campeonatos? Deixa eu ver. Eu olho, aí vejo lá o confronto, eu falo assim, você está vindo aqui, ó, esse atleta tinha mais detalhe no dorsal que você. Você tem que repensar o que você está treinando, como você está treinando. Você não perdeu no volume para ele, ó, volume os dois têm o mesmo. Ele ganhou de você nesses detalhes. Daí o cara olha para mim e fala assim, caraca, por que nunca ninguém me falou isso? Vou buscar isso aí que você me falou. Entendeu? Porque quanto maior é o nível, mais detalhes ele precisa ter para se tornar um campeão. E a harmonia do físico, o conjunto. E aí você olha para aquele e fala assim, não, o melhor atleta, o melhor conjunto desses, do top 5 agora aqui, quem é? É esse cara aqui, pum. Aí você vai lá e dá primeiro para ele. Quem é o que mais se aproxima dele? É esse, é o segundo. E agora, dos dois, o terceiro, é esse aqui, pum. Aí você vai lá, sai o resultado, acertei tudo. Como é que eu acertei tudo? Eu falei com os outros árbitros? Não. É porque todo mundo tem a mesma visão. Então, quando o Rafa me chamou, ele falou no vídeo, por que eu chamei o Pinduca para vir aqui? Porque eu quero o old school na minha preparação. Muitas coisas importantes do old school foram perdidas ao longo do tempo. E principalmente detalhes. Detalhes. Se ele falar para mim amanhã que ele quer competir, ele vai ter que passar por uma transformação. Volume ele ganhou. Aí o que eu vou buscar nesse físico? O que está faltando nesse físico? Detalhes. Pegar esse diamante bruto que ele virou,
de alta qualidade e transformar num diamante lapidado de 24 quilates. Aí, ó, aí dá bem. Aí vem aquelas perguntas, quanto que ele vai ter que pesar para ser campeão? Não sei. Não me importa o peso, me importa a qualidade que tem que chegar no físico. Porque eu sei que se colocar essa qualidade, vai fazer que nem o baixinho velho lá de 50 anos, o Arganani ali, top 4, pesando 100 quilos. Acho que é O Ascanani? Não, caralho, o Kamal. Kamal. Argani. É Argani, é. Eu falei, Ascanani é outro também, o careca lá que é bom pra caramba também. Kamal Argani. Esse é o Kamal. Aí você viu lá isso, né? Você viu lá isso, você fala, cara, como é que o cara consegue? Porque é rico em detalhe. Muito detalhe e um físico harmonioso, proporcional. O Instagram do Kamal aí, o exemplo. Você entende? O do duplo bíceps de costas, mano, é muito detalhado. Eu não lembro de um duplo bíceps de costas tão detalhado quanto o dele atualmente. Assim, detalhado. Não tô falando de volume, de maior, mas assim, é muito detalhe, cara. Então, é assim, bodybuilding é uma ciência. Olha isso, mano. Olha isso, o cara não tá nem no palco. Olha o duplo bíceps dele. Quantos anos? 52. 50 anos, né? A gente tá com 52. É minha idade, 52 cara. anos. É minha idade. 51, 52. Tá maluco. Nossa senhora, quando falam que eu tô bem, eu olho pra ele, eu me sinto uma rã. Uma rã perneta. Eu não lembro de uma dorsal atualmente com tanto detalhe igual a dele. Então, é aí que tá. Esse nível de detalhamento, esse nível de desenvolvimento, um atleta tem que buscar ao longo do tempo. Porque tem uma hora que não dá mais pra onde crescer. Por causa da sua estrutura, que é o caso dele. Se não dá para crescer, o que tem que melhorar? A qualidade. O nível de maturação, o nível de detalhamento, de cortes, de estriamento. Ele é um bom exemplo disso. De longevidade e qualidade. Quem tem mais detalhe que ele hoje nas costas? Cara, é difícil falar, porque assim, hoje eu tô com uma memória recente muito ruim. Nem o Derek, mano. O Derek é grande, né? Mas não tem tanto detalhe. Então, o Derek, ele tem umas costas mais largas. Comparado do Kamal. Então, o Derek, o que acontece? É que é 30 a anos largura, a mais, né? E outra, treino, né? e outra. É isso que o Derek tem que buscar agora. O Derek tem que buscar o detalhamento no físico. Porque os músculos estão lá. Ele não tem. Como não tem? Todo mundo tem todos os músculos. Se não tá aparecendo, é porque tá faltando o treinamento. O que desenvolve o músculo é o treinamento. Então, por exemplo, no treinamento, acrescentei coisas no treino do Rafa que ele não estava fazendo, que ele precisava fazer. Por quê? Porque precisa buscar esse detalhe naquele físico dele. Né? Então, olhamos o físico e vamos acertar aqui. Só está faltando o trapézio, Rafa. Tudo cresceu, mas você está com trapézio ainda de amador. Vamos botar mais trapézio. Concordou, é verdade, Pinduca, tá faltando trapézio, viu como tá? Vamos colocar trapézio. Aí lá no treino que a gente gravou, eu ensinei, é assim que você vai fazer o trapézio daqui pra frente, porque a técnica pode se sobressair em relação à carga-peso. Primeiro vem a técnica, depois vem o peso, mas não adianta fazer leve. Claro. Técnica com o máximo de carga possível, sem perder a técnica. Então vai treinar com técnica e pesado, são as duas coisas. Porque técnica versus peso, qual que é melhor? Nenhum dos dois é melhor, porque só um sozinho não traz o efeito positivo que a gente quer. Só técnica, leve, vai limitar o crescimento. Só carga, não vai trazer detalhe e pode trazer a lesão. E tem que ter um equilíbrio nisso. Você pode treinar um período do treino, daquela pancadaria estilo Brent? Pode, por que não? É um período, isso é periodizar. Não dá pra viver assim. Não dá pra viver assim. Não dá pra viver assim. E outra, quando os atletas gravavam os vídeos de treino, eles davam tudo nesses vídeos. Senão não vende. Sim. Quem vai querer assistir Quem vai querer assistir o cara bocejando? o cara num treino recuperativo de 20 minutos. Aqueles treinos do Kai Green de cotonete na mão. Isso, aqueles treinos do Kai Green que ele faz lá brincando. Que você fala assim, pô, como é que o cara conseguiu ficar desse... mas tem o peitoral suicida, é o treino do Kai Green. Do Kai Green, Então assim... Aquilo que ele usa pra vender os e-book dele. E os e-book dele é palhaçada. Que é acessível. Vende por $7, $8. Acho que é mais intuito educativo, tá? Não, exatamente. Porque é acessível. Se ele Quando falar... a gente fez um curso lá, a gente não colocou carga pra caralho. A gente fez pra passar o movimento, pra você passar o movimento. E outra coisa, quando ele lá na China, que tem 1 bilhão
de habitantes, na China não, na Índia, quando ele chegou lá, ele tem milhões de seguidores lá. Milhões, só num país. Ele chega lá, bota lá o e-book para vender lá, fatura uma grana absurda. Ele ganha vida assim. Então, ele tá certo em fazer isso, ele não está errado. Mas quando a gente fala de alto nível e treinamento, a gente tem que ver enxergar aquilo, fazer uma interpretação, entender os porquês estão sendo feitos naquele treinamento. Por que o cara está fazendo isso? Sabe? Qual é o motivo? Então, o treinador sabe o que ele tem que estar aplicando no atleta. Que nem eu me lembro, recordo bem, quando o Júlio começou a treinar com o Dennis James. O Dennis James trouxe no Júlio, ele falou assim, o Júlio estava com os problemas de joelho, cotovelo, não podia mais treinar pesado. O que o Dennis James fez? Vou colocar muita técnica dele, ângulos diferentes. Foi lá e fez um trabalho minucioso com o Júlio na época. O que aconteceu? O Júlio evoluiu. Ele não ganhou volume, mas ganhou um físico cheio de detalhes, que fazia ele ganhar de vários caras maiores do que ele. Tanto que ele chegava lá no Mundial, que era o campeonato mais difícil, e classificava para a final. Ficava lá em 5º lugar. Ah, mas é o Mundial da IFBB, caramba. Vai ver quem estava do lado dele. O Arnold de Ohio, ele perdeu para um russo de 127 quilos, todo talhado. Não foi overall porque ganhou um cara até 100 quilos, que tinha o físico perfeito, o boneco perfeito, né? O cara que ganhou. E aí você fala assim, tá vendo? O cara de 100 ganhou de um cara de 127. Claro, Então, o meu entendimento com o meu trabalho é buscar o melhor para o indivíduo, dentro de todas as possibilidades que o indivíduo pode me dar. Infelizmente, todo esporte depende da genética. Vou falar uma frase aqui, eu adoro falar umas frases assim bombásticas, né? Um ex-obeso jamais será um Mr. Olympia Open. Tô falando dos extremos, ó. Um ex-obeso, Mr. Olympia Open. Nunca será. Por quê? Pode investir, treinar, fazer o diabo que quiser, tomar o que quiser. Não vai ser Mr. Olympia nunca. Por quê? Por causa da genética, por causa da estrutura, talvez o tamanho da cintura. Enquanto um cara... Sabe cara que já é obeso adulto, né? Tô falando do cara que é obeso. Não, assim, mesmo o adolescente. Adolescente. Não, criança a gente não pode... Não tem Mr. Olympia, mas assim, o criança... Evan Centopane era gordaço. Isso, mas então, o Evan Centopane é um exemplo de que pode se transformar num bodybuilder. Pô, baita bodybuilder. Um baita bodybuilder. Mas você viu que por causa da estrutura esbarrava na linha e na época dele a linha era muito bem arbitrada e ele perdeu por causa disso. Não conseguiu ir além. Por causa de linha. Ele era promessa, né? Era promessa quando apareceu, sim. Quando o Jay tava reinando, não falava nem do Phil. O Phil, sim, comentava mais pra frente, né? Então, assim... Começaram a falar do Phil em 2008, 2009. A mídia, 2008. A mídia, ela tem que vender... Tinha que vender revista, era o Evan né? Centopane. Antes de 2006, 2007... Tinha que vender revista. Era o Evan Centopane. Todo mundo fala, é o sucessor do Jay. Então, e não foi. Nunca... Então, assim... Talvez não foi por causa que um dia foi obeso. Porque pensa assim, ó. Por que eu falei isso? Enquanto um cara que tem uma genética... Você já foi gordo, bebezinho? Você já engordou? Já ficou liso? Cara... Liso, sem não aparecer nenhuma definição desse corpo aí, mesmo antes? Já fiquei zoado, já. Não, o que é zoado pra você? Antes de você treinar... Quando você treinou, aí você parou de treinar uma época... Essa época que você parou de treinar, você ficou gordo? Cara, fiquei pançudo. Ficou pançudo. Não ficou obeso, não ficou. Você dá uma engordadinha. Aquela teta ali de polenguinho. Talvez é porque perdeu densidade no que tinha e deu uma caidinha. Entendeu? Sim, não fiquei gordola. Não vai ficar gordola. Você não tem genética. Não. O meu filho é seco, velho. Não, mas aquela teta levanta a camiseta, o abdômen tá lá já. Pizza ali. Entendeu? Começou a treinar agora. Tudo que ele ganha é só músculo. Subiu já 4 quilos. Iniciante, subiu 4 quilos. Mas é 4 quilos de músculo. Tá aparecendo na camiseta, assim. Tá super feliz. Por quê? Porque toda a energia que ele coloca pra dentro não converte em gordura. Agora, o cara que tem a genética com tendência a ficar gordo, ele tem que limitar a alimentação dele. Na hora que ele começou a limitar a alimentação dele para não ficar gordo, tá limitando o ganho de massa muscular. Entendeu? O problema é concorrente. A hora que eu tinha que estar comendo feito um leão para ganhar mais músculo, eu não posso, porque senão eu fico gordo.
Então eu posso comer até aqui. Daqui eu não posso passar. Aí você vai lá, o Dorian Yates, ele come tudo que precisa comer e fica maior e mais musculoso. Então existe uma genética melhor para ser bodybuilder? Sim. Claro, sim. Assim como todos os esportes. Se você não fizer naturalmente, sem treino, de correr de 0 a 100 em 13 segundos, sem treino, você não vai ser campeão nunca. Você não vai ser um cara corredor nunca. Por quê? Porque o cara que chega lá, que faz abaixo dos 10, ele corria na rua e ninguém pegava. Sabe que na hora de brincar? Era aquele cara que corria e ninguém pegava ele. O cara disparava. Corrida de 100 metros, o cara, pum, sumia, ninguém pegava o cara. Pega, ninguém pegava o cara. Por quê? A genética dele foi feita para aquilo. Aí você desenvolve o que o cara tem. Desenvolver o que tem não é mudar o que tem. Quanto de força você vai ter? O quanto você nasceu com ela. É todo o conjunto do teu sistema muscular, músculo esquelético e nervoso. É a junção dessas três coisas. Uns nasceram com uma inervação maior do que outros. Sim. Vão recrutar mais fibras e vão levantar mais peso. Naturalmente. Aí na hora de treinar, aquele que tem a genética melhor vai levantar mais carga. E o outro para treinar o que ele quiser e não vai ganhar do outro cara. Ah, mas o que o leigo acha? O que a maioria dos nossos espectadores acha? Que não. A ideia do leigo é, se eu fizer o que ele faz, eu também consigo. Então tem esses muitos vídeos motivacionais. Não desista. Você entendeu? A sua mente manda no corpo. O seu corpo faz o que sua mente quer. Ah, sim. Sim. Mas dá pra conquistar aquilo que você nasceu pra conquistar. Não, mas dá pra pôr um shape da hora. Pra conquistar. Gente, não, limite, eu vou te dizer, tem top, gente que não. Não é tipo. Pô, ninguém vende aqui que, ó, mano, você vai ser o Kai Greene, tá ligado? Exatamente. Então eu falo assim, cada um evolui na genética que tem fazendo o seu melhor. Aí sim. Então não se compare com os outros, se compare com você mesmo. Onde que você tava? Ah, eu tava aqui. Agora eu cheguei aqui. Parabéns, teve sucesso. É isso que cada um tem que pensar. Colocar o shaper pra maioria hoje é longe de um Mr. Olímpia. Muito longe. A maioria nem quer isso. A maioria quer colocar um shape de respeito para poder tirar a camisa, né, e ficar bem na fita, ficar bem lá no meio que ele vive. E a galera fala assim, pô, o cara tem um shape da hora, mano, abdômen definido, peitinho marcado, bracinho, ombro, pá, um pouquinho dorsal. Por isso que a MSZ é uma categoria de iniciantes que agrada demais. Apesar de que os Olímpias são enormes, né? Do dia que eu vi o Kaique pessoalmente, eu falei assim, meu Deus do céu, que é isso? Não, que é isso, cara? E eu gostei do Franco agora, né? O Franco ganhou um volume que estava precisando, principalmente no dorsal de costas. Sim. Ele ganhou um volume que ele estava precisando ganhar para se tornar o cara mesmo, mais de chegada entre os melhores. Eu tô gostando do que ele conquistou. Então, o menino lá, o shape inexplicável lá do Toguro, que ele criou esse